monte de peixe. Bom dia a todos. Depois do feriado, o conselheiro Felício tinha comunicado que não viria, né? Então, nós começamos nossa reunião já com o item 2. Eu pergunto sobre a pauta que foi enviada antecipadamente aos conselheiros. Lógico que nós tivemos esse período aí de sexta-feira, né? Sexta não, de feriado de segunda e terça, né? Então, tivemos um tempo menor aí para... Então, talvez a ata só foi encaminhada hoje cedo, né? A pauta, né? A ata já tinha sido encaminhada. Né? Pergunta aos conselheiros se tem alguma proposta de alteração. Conselheira Ana Carolina. Ô, presidente, bom dia. Eu só fiquei em dúvida porque aqui a ata fala que nós já aprovamos aquela resolução do ponto. Ela ficou aprovada, então, mesmo com aquelas modificações. Só com aquelas... Não vai voltar para cá, não. Não, se vocês quiserem, mas foi só com aquelas modificaçõezinhas que nós... Não, até porque então, tinha que aprovar, porque ela iniciou hoje, né? Não daria tempo, né? Tem que valer, porque ela já iniciou hoje. Não, é só isso. Depois cadê ela? Depois pede lá a resolução. Ô, Gilvar, pede a resolução do ponto com aquelas modificaçãozinha que está aí. Pega lá, só passa para os conselheiros aqui, com aquela modificaçãozinha que nós fizemos. Só para a gente ter a versão definitiva. Ok. Tá certo. É verdade. Desejamos as boas-vindas de férias da nossa secretária. Passamos para o item 3. Vamos ao item 3 da pauta. Antes, eu gostaria de agradecer aqui, presidente, a secretária-geral que ficou no meu lugar, Suene, que eu recebi muitos elogios. Ela fez um bom trabalho na minha ausência. Muito obrigado, Suene. Apresentação e discussão do processo a ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Processo final 9977, interessado, Vale Turismo e Transporte Limitada, assunto auto de infração, número 09624. É um pedido de revisão. Com a palavra, conselheira Ana Carolina. Trata-se de processo referente à auto de infração 9624, de 11 de 2008, lavrado em desfavor da Vale Turismo e Transporte por realizar a viagem de Goiânia a Anápolis, sem a licença expedida pela GR, infringindo o disposto no artigo 56, inciso 1 da Resolução 005 de 2008. Foi enviada a notificação recebida em dezembro de 2008 para apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Tempestivamente, em 12 de 2 de 2008, o autuado procolou defesa na GR, alegando que estava prestando socorro a passageiros de veículo da empresa Flávia Rincon Machado Vieira Siqueira Turismo, a qual se encontrava com avaria mecânica. Porém, ao fazer o transbordo dos passageiros, esqueceram no veículo avariado a licença de viagem e a relação de passageiros. Anexou à defesa nota fiscal de reparo mecânico e relação de passageiros. Com a notificação de penalidade 5346, foi encaminhada a resolução 1799 da diretoria executiva, que resolveu pela manutenção do auto. O autuado foi notificado de recolher aos cofres da agência a importância de R$ 3.200 ou apresentar recurso ao Conselho de Gestão. A notificação não foi recebida, por isso foi publicado no Diário Oficial em 24 de fevereiro de 2010. O autuado não apresentou recurso. A coordenação financeira expediu carta de cobrança em maio de 2010, a qual não foi recebida, conforme aviso dos Correios, folha 34. Em julho de 2010, foi protocolado pedido de revisão, onde o autuado pede a reapreciação do processo, por se tratar de injustiça o julgamento que foi dado à empresa, pois, ao analisar o mesmo, foi verificado que a defesa apresentada pelo autuado não foi anexada ao processo, bem como houve erro gravíssimo do fiscal ao lavrar o auto de infração, pois a placa do veículo autuado é o GVJ 9228 e não GUJ 9228, como está grafado no auto. A gerência jurídica, por meio do parecer 14 de 2012, manifestou-se pela manutenção do auto e o normal prosseguimento do feito. Em seguida, os autos foram encaminhados a essa conselheira para relatá-lo em reunião do Conselho Regulador. Eu queria só dar alguns termos aqui. Ele
Na primeira defesa, ele alegou que estava prestando socorro a um outro serviço e apresentou uma nota aqui de avaria mecânica para fazer um transporte de passageiros para outra empresa. E aí, quando ele foi para o outro veículo, a GR pegou o outro veículo na fiscalização. Aí ele falou que a licença de viagem e relação de passageiros ficou no veículo anterior, estragado, não levou para o outro. E essa defesa não foi aceita, foi mantida pela Direx. E, inclusive, ele fala que teve 2 autos de infração. Mas depois a gente checou aqui, o auto de infração, um foi por não ter a licença de viagem, o outro não, foi por não ter a relação de passageiros. Aí, na segunda defesa, ele fala que teve dupla penalidade, duplo auto de infração pelo mesmo fato, e depois viu-se aqui que não era. Bom, aí não foi recebida a notificação de penalidade, não foi recebido carta de cobrança. Aí, quando ele entra com pedido de revisão, ele fala que não foi nesse processo aqui anexado à defesa, teve erro gravíssimo, e fala que o veículo não é essa placa. Em vez de um V, ele tem um veículo com V e não com U. Bom, a gente olhando aqui, ele deve ter confundido os processos, porque esse processo aqui tem a defesa dele corretamente anexada. E depois a gente checando aqui todo, analisando o processo, ele tem uma lista, aqui é anexado uma lista de infrações dessa empresa, não sei cadê aqui, que tem exatamente o veículo autuado na lista de infrações, que ele fala, ele tenta alegar que não é esse veículo dele. Então, nessa lista de infrações aqui da GR, o histórico de infrações, realmente existe esse veículo aqui, GUV, que ele fala que não é o GUV, o dele é GVJ, desculpa. E ele fala que em vez de U é um V. Bom, o que mais aqui? Outra coisa que eu reparei nesse processo aqui foi a questão dos 30 dias. Esse auto é o de 30 dias que eu discorro sobre isso aqui no voto, presidente. Auto lavrado com mais de 30 dias. Quer discussão agora? Você quer lavar? Eu gostaria só de ler uma parte do voto, e aí depois eu deixo para, se tiver alguma dúvida. Tendo em vista a decisão da Câmara Setorial no dia 27 de 1 de 2012, de aguardar parecer da PGE sobre a validade de autos de infração lavrados com mais de 30 dias, conforme a ata anexa, os autos ficaram aguardando posicionamento da PGE, tendo em vista que a fiscalização ocorreu em 10 de 10 de 2008 e o auto só foi lavrado em 13 de 11 de 2008. Atendendo ao memorando 52 de 2012, da Câmara Setorial dessa conselheira, a gerência jurídica, através do parecer GEJU 354 de 2012, esclareceu que o fato de ter lavrado o auto fora do prazo não é razão de invalidá-lo, sob pena de não priorizar a potencialidade lesiva da infração cometida, bem como o possível prejuízo à população em consequência da infração, sendo que o prazo de 30 dias, constante no caput do artigo 60 da 005, não prevê sanção para o seu descumprimento e é vedado ao administrador fazer a interpretação extensiva ante ao princípio da estrita legalidade quando a legislação não faz. Aqui eu adentro todos os argumentos da jurídica que foi entregue aos outros conselheiros em relação ao auto de infração, o prazo impróprio. Não vou ler todo ele aqui de novo, mas eu coloco aqui no meu relatório para ficar completo. Se os conselheiros quiserem que eu leio aqui. E importante ressaltar ainda que o direito de contraditória e ampla defesa do interessado não foi prejudicado durante a tramitação do processo. Em seu pedido de revisão, não prospera a alegação de que não foi anexada a defesa, pois a mesma foi juntada às folhas 9 a 14 dos autos. E quanto à afirmação de que o auto foi lavrado com erro de placa do veículo autuado, a empresa não constituiu qualquer prova de suas alegações no sentido de desconstituir a presente autuação. E tampouco juntou documentos que atestem a veracidade de suas alegações. Além disso, na relação de processo em nome da empresa, fica claro que a empresa possui veículo com placa GUJ 9228, a mesma constante no relatório de fiscalização e no auto de infração. Eu falo das competências da GR aqui, zelar e manter a regularidade dos serviços públicos por ela fiscalizados. Logo, realizar a viagem sem a licença expedida culminou na perfeita lavratura do auto de infração em questão. Vale frisar que a simples declaração do autuado sobre o equívoco por parte do motorista, que esqueceu de pegar a licença, é improfícua e não merece prosperar, pois não há no processo qualquer indicação de veracidade de suas alegações. Ademais, o autuado não negou a infração constatada e constitui obrigação legal portar no veículo a licença de viagem para apresentação em caso de abordagem fiscal.
Em seu pedido de revisão, a autuada anexou documento que não condiz com o mérito, que discute outro auto de infração. Folhas 46 e 45, motivo pelo qual não foi objeto de análise. Além de todo o exposto, extrai-se do presente auto de infração que o agente fiscalizador agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis no que se refere à competência, objetivo, forma, motivo e finalidade do ato administrativo, não havendo que se falar em vício procedimental. Possa, assim, a questão res inquestionável a infração ora imputada. Há de se ressaltar que o agente fiscal, no exercício de sua função, é possuidor de fé pública. Logo, seus atos gozam de presunção de veracidade, admitindo-se, contudo, a produção em prova contrário. O artigo 82 da Resolução 005 preceitua que da decisão que negar provimento ao recurso, havendo fato novo que altera ou modifica a decisão, poderá ser interposto pedido de revisão ao Conselho de Gestão para reapreciação da matéria. É isso, agora já é o voto. Então, se tiver alguma dúvida... É em discussão. Parece que ele... O que é? Ele usou de má fé quando ele fala com essa coisa da placa, essas coisas do... A placa ele alega na segunda, no pedido de revisão, né, mas a gente verificou aqui que a placa está correta. É que ele não aceita, né, a penalidade. Ele fala que emprestou o veículo, foi socorrer um outro veículo que tinha a licença da GR. Ele apresenta uma licença aqui, mas eu não consegui identificar essa licença aqui, não. Mas, de qualquer forma, não estava no veículo, no outro veículo. Mas isso é verdade? Deu para apurar se é verdade? Que ele foi fazer a baldeação mesmo? Tem uma nota fiscal aqui do veículo. Tem uma nota fiscal de serviço. Não, só fala o nome... Deixa eu ver aqui. Bom, a placa do veículo aqui é GUJ9228. A nota fiscal é placa KBF 5356. Está certo. O autuado foi o que ele transitou. Mas é do mesmo dia? Mesmo dia. De 10/10/2008, a nota fiscal é de 11/10/2008, aí tem serviço de atendimento, Socorro Goiânia, serviço de troca. Bom, não entendo essa letra aqui. R$80. E aí, para Flávia Rincon M. Vieira Siqueira. Essa nota fiscal se refere ao serviço lá da Flávia Siqueira, que ele ajudou o veículo da Flávia, né? Ajudou o transbordo dos passageiros da Flávia. Foi levantado aí que a placa do veículo, que ele alegou que não é o dele, é reincidente. Foi checado no Detran? Ele era cadastrado, né? Não, mas foi checado no Detran? Não. Porque o que pode acontecer é ter dois autos errados. O mesmo erro. Não, mas aí é demais, hein? Não. É porque um preenche o relatório e o outro preenche o auto. O cara pode entender a mesma coisa duas vezes. Aqui, na... Não, a verdade é o seguinte. Na relação aqui está essa placa cadastrada. Na verdade, ele está falando, tem a placa GUV. Aqui da Vale, não, na GR. Isso aqui é... J. Cadastro é a aula. Cadastro é a aula. Não, a placa autuada está no registro da GR. O fiscal está certo, é GUJ. Aí ela fala que não tem um veículo GUJ, ela tem um veículo GVJ. Só que a relação da GR tem... Consta o veículo na relação. Em nome de Vale Turismo e Transporte. Consta o veículo GUJ com agravante de que o veículo já foi autuado. Várias vezes. Mas consta o veículo GV? Não, só ele que alega isso na defesa, mas não prova com documento também, não traz, só fala, né? Ele só fala que esse veículo não é dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa relação é isso? Só mais uma vez. Essa relação é de cadastro ou é de auto? Histórico de auto de infração da GR. No histórico do cadastro, não. Tem 3 autos nessa placa e 3 autos em outra placa, todos em nome da Vale Turismo e Transporte. Não, mas não é cadastrado? É. Foi feito o auto, mas é cadastrado também. Ok, multa nossa. Mas o veículo é cadastrado também. O problema é que ele foi para o outro veículo... Tem, ela está falando, não é cadastrado.
Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí que eu vou olhar aqui. Agora, a questão é que ele não levou para o outro veículo, ele não portava licença lá no outro veículo. Era de outra empresa que ele disse que socorreu. O problema aqui é porque ele só joga essa questão da placa, não prova, não traz documento, e aqui na GR tem um histórico de autos nessa placa, né? Mas é uma placa clandestina ou uma placa cadastrada? Se a placa é cadastrada, ele está indo de má fé. Cadastrado. Se está no nosso histórico aqui, nós vamos ter um histórico errado. Tem, mas esse processo aqui antigo, eles não pediam antes. Gente, na hora que que colocou esse coisa aí, já pediu para colocar no processo dos veículos cadastrados. Não é cadastrado, são os autos emitidos. Mas então vários autos emitidos vão ficar errados. E por uma alegação que ela não prova. Ela não colocou nenhum documento. Não, gente, se for esse o problema, liga lá na Maria Coisa agora e vê se esse veículo é cadastrado. Aí. Pega aqui o nome da empresa e a placa do veículo, vê se ela é cadastrada. A Maria Rita, liga lá agora. A minha preocupação é o tempo, né? Muito tempo atrás ela... Mas ele está alegando que a placa está errada no auto. Vale. Ele está falando, porque o U parece com o V, Vale. ele está dizendo que o fiscal fez o relatório, a atuação errada. Que em vez de ser U, é V. E nada, está confirmando que tem o U. Entendeu? Então aí. Esse veículo que teria o U já foi autuado várias vezes. Então, Na informação de não é reincidência. equívoco do fiscal, não é possível que o fiscal tenha cometido equívoco. Eu acho complicado. Fiscal de maneira desde o 4 meses em cima do mesmo veículo. Eu sugiro o seguinte, Ivan, vê se esse veículo é cadastrado, enquanto isso a gente continua aqui, depois volta ao processo. Liga para a Maria Rita. A gente passa por outro. Por isso que faz o relatório antes. Chega aqui, você... Vamos passar para o item 5, não, item 4. Ah, tá. Porque o item 4 aqui é o processo de caducidade da MAIA, aquele processo administrativo que eu pedi para agilizar, lembra? Então deixa a Alice lá ver com ele enquanto ele vem aí. Esse 4.1, processo 2012. Eu pedi que abrisse esse processo administrativo porque estava tendo um número de reclamações muito grande em relação a essa MAIA. Estava tendo muitas multas, centenas de multas dessa Expresso Maia, reclamação do Ministério Público, várias, reclamação junto aqui à nossa ouvidoria, várias. Por coincidência, lembra, foi citado aqui o problema que está havendo lá em São Luís de Montes Belos, da Maia? Lá é o seguinte, São Luís de Montes Belos tem lá um terminal, um rodoterminal, como é que é o nome? Rodoshop. É um terminal próximo à rodovia. Lá tinha um terminal, desde 2003, foi dada essa autorização para funcionar o terminal lá. O terminal que era da prefeitura já até acabou. Esse Rodoshop funciona lá muito bem, mas ele é particular. Tem uma resolução aqui, na época de 2003, autorizando a funcionar esse Rodoshop lá. Já foi feito vistoria e tal. Isso vinha sendo feito, só que por briga, e eu fiquei sabendo disso na sexta-feira,
Na época já teve problema político lá. Cidade do interior, quando tem problema político, é terrível. Alguns queriam que fosse autorizado esse Rodoshop lá, outros não, fizeram abaixo-assinado, não sei o quê. A verdade é que foi autorizado. Tem uma resolução aqui da GR autorizando o funcionamento. Eu fui ficar sabendo que essa empresa Maia, ela foi vendida com contrato de gaveta para uma empresa que chama Novo Horizonte. Não foi comunicado nada aqui na GR. Hoje eu sei que essa empresa Novo Horizonte, que faz a operação dessa Expresso Maia, essa Novo Horizonte é uma empresa da Bahia. A coisa quando começa mal, fica mal e termina mal, né? Quer dizer, me parece que é uma empresa inidônea, essa Novo Horizonte. Fez essa aquisição também por motivo, não, me parece, né, Dilma, que não deu para fazer a transferência, porque tinha pendência, né? Não deve ter certidão, não deve ter essas coisas. A verdade é que essa empresa, Novo Horizonte, vem operando ainda em nome da Maia, com ônibus da Maia. Teve esse problema lá, estou falando isso porque voltando, lá em São Luís, brigou lá com o terminal que era de um Maia lá, que é a outra empresa da Maia que tem o nome de Montes Belos, que era outra empresa que era da esposa, separou, ficou com a esposa, essa Montes Belos. Tem essa operadora lá desse Rodoshop. Esse cara da Novo Horizonte brigou lá e estava fazendo o seguinte, deixando o pessoal na beira da rodovia, não usando o terminal. Isso foi feito, nós já fizemos 3 multas lá. Vou pedir agora para a Ana Maria ir lá novamente. E teve aí uns vereadores lá do município de São Luís. Teve um acidente lá do ônibus desse com um caminhão. Então a situação lá está grave, é um problema sério. E isso tudo juntou com esse processo da Maia. Quer dizer, eu estava achando que o problema era da Maia ainda. Quer dizer, o problema da Maia, que era uma empresa ruim, passou a ser mais ruim ainda, porque com esse pessoal inidôneo lá dessa tal de Novo Horizonte, está operando e só está dando problema. Então, nós decidimos na sexta-feira, por causa do feriado, o pessoal vai lá novamente, tanto da fiscalização de transporte como da fiscalização lá do terminal, ver a coisa toda. Eu combinei com o pessoal de chamar, notificar esse pessoal da Novo Horizonte, para ver como é que está a situação toda, o pessoal da Maia também. Vamos fazer um trabalho em cima e vamos... Esse processo, eu estou falando isso tudo, porque esse processo é de caducidade em cima da Maia, que tem que ser em cima da Maia, mas quem está operando hoje é essa tal do Novo Horizonte. Então é um problema sério lá que a gente vai ter que dirimir todo esse problema. Pois não, João. Depois daquela reunião na sexta-feira, eu fiquei de dar uma busca para ver se a gente encontrava alguma coisa. De pedir deles, né? E nós já encontramos. Tem? Nós encontramos um contrato, inicialmente parece que eles deram entrada pedindo a transferência da linha e a GR negou. Esse processo está sendo dando busca lá no arquivo, né, para a gente achar esse processo, e parece que a GR negou. O que a Maia fez? Muito pior. Simplesmente eles fizeram uma alteração no contrato, saiu os sócios, que era da Maia, e entrou aquelas pessoas físicas que eram sócios da Novo Horizonte. Então, mudaram essa razão, mudaram a composição acionária da empresa sem o consentimento da GR, né? O que é gravíssimo também. Eles entraram com pedido. Não, mas tem que ter o autorizo do poder concedente. Tem que ter. A concessão tem. Uma que é autorizada aqui é um dono, mas depois... A concessão tem que ser autorizada. Se o poder público não autoriza, não pode. Eles entraram com um pedido, foi negado, porque tem débito, aí eles fizeram essa alteração contratual e os sócios da Maia saíram e entraram os outros, né? Então nós estamos procurando o processo, o processo que negou a transferência, e já temos cópia do contrato que eles fizeram essa alteração. Eu já consegui arrumar. Pois é, mas não foi aceito. Já oficialmente você sabe disso? Oficialmente parece que houve uma negativa. Quando foi isso, João? Foi o ano passado, parece. Aí o pessoal da gerência de transporte já está buscando o processo no protocolo, deve estar no arquivo já, mas parece que eles entraram com o pedido, foi negado, aí eles fizeram uma alteração contratual depois. Saiu o sócio que era da Maia e entrou os outros sócios no lugar dos que saíram. E isso também não pode, né, porque teria que ter a composição acionária só pode ser realizada, autorizada, se o poder público autoriza, né?
Eles fizeram uma forma de burlar, né? E já tem um outro problema lá entre quem comprou a empresa, né? Parece que não pagou total, por isso é que está essa encrenca toda. Parece que não cumpriu aquilo que foi acordado, né? E tem problema sério isso. Me parece que esse cara da Novo Horizonte, que é uma empresa da Bahia, que tinha um gestor aqui em Goiás, que foi acusado de ter matado, que está fugitivo, é só problema. Então, quer dizer, aí eu pedi para juntar todas essas coisas que tinha de ouvidoria, Ministério Público, relação das multas todas, que é esse processo que está aqui. Então, a gente está trazendo ele aqui para... Você podia falar sobre ele, Gilvan, que é uma solicitação de pedido de... É um processo administrativo, né, que vai ter desdobramento. Igual aqueles outros, né? O Conselho autorizar... Agora, esse aí não é da linha, não. Esse aí é da empresa. É da empresa. Então, autorizar a abertura do procedimento, né? Para declarar a caducidade, aí vai ter o processo autorizado, vai ter o processo normal, né? Eles são notificados para apresentar a defesa, né? Os trâmites vai ser legal. Isso aqui é só o procedimento para autorizar o início do procedimento para abertura de declaração de caducidade. É igual aqueles outros, a diferença é o que o Dr. Humberto falou, que isso aqui é a empresa como um todo. Uma informação a mais, até em relação ao processo que estava sendo julgado anteriormente, a gente estava discutindo em relação aos processos de auto de infração da Expresso Maia, que ela tem alegado, existem vários processos de auto-infração, mas ela tem alegado constantemente que o auto-infração tem que ser invalidado porque foi lavrado 2 auto-infração da mesma penalidade. E a gente de início espantou, e são processos antigos, e nós fizemos uma busca e verificamos que o que ela está alegando, o relatório é lavrado em datas diferentes, só que ao se lavrar o auto-infração, quem lavra é o mesmo fiscal, né? E em horários muito próximos. Então, ela ainda tira cópia. Então, só para os senhores tomarem cuidado em relação a esses processos, a gente menciona isso, mas a gente percebe que o tempo todo tentando nos enganar ali de alguma forma. Quase 800 autuações. E mais, entrou com um pedido aí, pedindo uma certidão negativa. Nós já respondemos? Que não tem isso, porque é por causa disso. Nós vamos citar essas coisas. Nós vamos dar um atestado positivo, constando todas essas coisas. Isso, vamos juntar o processo. Eles vão ver que buraco que eles entraram agora. Isso aí, gente, isso aí é ruim porque fica depreciando o serviço prestado por uma empresa dessa, né? Qual que tem? Pronto. Qual a empresa que tem registro? A gente... A gente passa os ônibus que a gente vê dessa empresa quando a gente viaja aqui, é só o bagaço mesmo, ônibus de 30 anos, com certeza, os ônibus mais antigos que a gente vê aqui na rodovia. Acho que a gente tem que andar rápido com esse processo, para dar uma solução para isso rápido. Ok? Então, em relação ao item 4, autorização para abrir o processo administrativo em relação a Expresso Maia. Em votação, aprovado. Voltamos, então, ao item 3. Teve a informação, doutora Ana Carolina? Eu já suspeitava disso, porque a Maria Rita uma vez me falou que dados muito antigos eles não têm como checar. Mas uma outra pessoa checou lá para a doutora Alice, afirmando que essa placa GUJ
que é a placa do auto, a placa do relatório e a placa que está aqui no histórico da GR. Ele não havia cadastro dessa placa. Esse veículo não era cadastrado na GR. Agora, em 2010, conseguiram achar um cadastro GVJ. Isso 2 anos depois. Agora, 2010 tinha um cadastro GVJ. Não é isso, doutora Alice, que ela falou? Não sei como que a gente pode... Que é outra empresa, Ana Maria LTDA, essa GVJ. Mas a Maria Rita já havia conversado comigo, esse processo de 2008, tem vários agora que estão com problema, e ela não tem como afirmar se aquela época estava cadastrada aqui na GR, né, no cadastro daqui. Não, se já foram feitas, eu tenho como ver o passado, quem é o proprietário antigo, pela busca. Se já tiver ocorrido mais de 3 vendas, eu tenho que encaminhar um ofício, aguardar 40 dias, para saber daquela época de quem que era o dono. Né? Então... Se quiser colocar em diligência, presidente. Isso. Acho que seria bom, né? Diligência não, retirar de pauta. Aqui tem... É porque, assim, antigamente, esse processo antigo, presidente, era assim, passava pela CONIP 2 vezes. Uma que pela gerente de fiscalização, após criteriosa análise, constatando que o relatório de fiscalização tal foi lavrado em conformidade. Não sei se eles checavam, né? Isso é em novembro de 2008. Aí aqui tinha um relatório da CONIP, aquele relatório mais extenso que analisava a defesa, também que manteve o auto de infração. Não sei se eles checavam tudo isso antes também. É aquele processo mais que a CONIP dava parecer jurídico também. Ela não só relatava. Né? O que mais aqui? Aí ele foi julgado na Direx, mantido. Aí ele não apresentou recurso. A dúvida é o seguinte, conselheira. Ou retira de pauta e você verifica isso, questão do Detran. Ou vê a diligência para a presidência para verificar essas coisas. Não, eu retiro de pauta e olho a... Retira de pauta? Aí você olha esses detalhes. Não, eu tenho que pedir para a jurídica ou para o transporte. Okay. Né? A gente não tem acesso ao sistema, mas eles podem tentar olhar. Né? Talvez dê para ver, não? Pode ser que dê para ver. Pode ser que sim, ainda está... Café pode. Eu acho que... Então, você pede retirada? Então? Peço, pode que aí vê os outros. Ok? E junta os outros também. Ok? Então, a pedido da conselheira relatora, retira de pauta para averiguação e posterior encaminhamento para a pauta. Ok? Ok, conselheiros? Aprovado. Tem 5. Reunião administrativa para autorizar a abertura de procedimento visando a paralisação de linha. Vamos ao processo, o item 5.1, processo final 1508. Não precisa não. Não? São aqueles processos todos. São todos. São vários, né? Todos são paralisação de linha. É só a mesma coisa, é só autorizar que a gente vai abrir o processo. Não voltaram, é aquele mesmo. Voltaram. Isso aqui, ó, o item 5. Não, é porque aqui está, a coisa está certa. Não é procedimento visando a paralisação da linha, não. É procedimento visando abertura de processo para declaração de caducidade, se for o caso da linha. Ok? Então, só corrigindo aí a pauta, não é paralisação. Paralisada ela já está. Então, para abertura de processo administrativo para declaração de caducidade. É isso? Da linha. Ok? De 5.1 a 5.7. Não, perguntando.
Tudo ok, conselheiro? Então, qual a correção devida aqui? Aprovado? Item 6. Outros assuntos do Conselho Regulador. Pergunta aos conselheiros se tem alguma... Eu tenho. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui. Está marcado, agendado para o dia 8, eu acho que eu já comuniquei isso, dia 8/5, uma reunião lá na NTT, para a gente ver sobre o convênio. Sobre os problemas legais de processo que estão indo, sobre ampliação do escopo, sobre a correção de alguns itens lá do convênio. Ok? Dia 8 está indo eu, Alice e o Andrei, para ver essas coisas todas. Ok? Segundo... Presente. Pois não, conselheiro. É só para... Na verdade, o Rafael tem participado da reunião das câmaras, da área jurídica, e às vezes a gente tem umas dúvidas terríveis com a legislação da NTT. Em relação à NTT? Aí eu vou pedir para ele passar para ela. Claro, eu não sei se eles vão mudar a resolução deles por nossa causa, mas só passar, porque a gente está na ponta da fiscalização e... Né? A reunião é para isso mesmo. E aí tem que passar uma dúvida. Inclusive o André está indo porque está lá na ponta, está vendo algumas coisas, então para ver em relação a essas. Porque, por exemplo, só um exemplo, a nossa legislação em relação à licença da GR diz não portar no veículo a licença. Se você tem e prova depois, não adianta que você tinha que portar. A legislação deles, eles falam assim, usar veículo não licenciado, um negócio assim, ou usar motorista, usar funcionário não comprovar o vínculo do funcionário. Não fala que tem que portar lá na hora. Aí ela prova depois que tinha um vínculo, que tinha licença, que tinha cadastro. Então é só uma questão... É multado? É multado, mas a questão é não utilizar no veículo funcionário devidamente, sei lá, registrado, vamos supor. Depois ela prova que o funcionário é devidamente registrado. Tem que mudar para não portar, ou se não aceitar a defesa depois. Pois é, a resolução não fala isso. Há, de fato, uma discrepância na configuração da infração do que diz respeito à autuação pela NTT e à autuação pela GR. A autuação pela GR, ela é similar à autuação que faz o DETRAN com relação a essa mesma questão, que é a questão de documento. Documento pessoal, que é a habilitação, e documento do veículo. Eu posso continuar? Hein, Gilvão, eu posso continuar? Porque senão eu dou uma parte para o senhor e você termina a sua inserção. Não, tem que desculpar não, que é assim mesmo. Fala, termina. Chegou o meu café, agora eu me acalmei. Aí, o que acontece? Acontece que a legislação nossa, um pouco que é similar do DETRAN, obriga que se porte o documento exigido. Okay. Na legislação da NTT, ela não menciona o porte. Ela diz que o veículo tem que ter, o motorista tem que ter agora. Aí o fiscal autua de qualquer jeito. O fiscal é obrigado a autuar. Mas aí quando vem na defesa, eles apresentam toda a legalização, não só do veículo, como do motorista. Isso. Aí fica aquela dúvida, que a Ana Carolina está levantando, que realmente é dúvida. Porque se a legislação deles não estabelece que não portar o documento exigido na hora, eles podem recorrer e isso seja uma polêmica jurídica. É outro item para a gente ver lá na discussão. Porque os advogados são mestres em tergiversar e distorcer a realidade dos fatos. Não, eles pegam... Faz parte da profissão. Isso. E aí você pega uma coisa dessa, a gente multa, autua, vai para o judiciário, o judiciário derruba na hora, porque o cara de fato prova que na época da infração o motorista era legal junto à empresa, tinha vínculo negativo. Prova que o ônibus tinha a licença determinada, tinha o cadastro legal, tinha tudo em dia. Então, por que multou? Porque lá não expressa que é portar. Já na legislação do DETRAN e na nossa, isso que é portar. O cara pode ter todos... Nada deles não tem. Vai pro pau assim mesmo. É só para... por causa da reunião da NTT... Ela está pedindo, se for possível, a gente, na nossa reunião que nós vamos ter lá,
levantar isso da possibilidade de também portar. Principalmente, Alice, quando fala assim, ó, utilizar condutor do veículo sem vínculo na condução do veículo, funcionário sem vínculo empregatício, ou pessoa sem vínculo empregatício. Só que não fala assim, portar o vínculo empregatício, comprovar o vínculo empregatício na hora. Aí depois ela prova que tem um vínculo. Só que a legislação falou assim, viajar sem o vínculo. Então ele tinha o vínculo, ele prova depois. Então tinha que colocar o portar, alguma coisa para ficar óbvio, para não ter dúvida. Porque depois ela apresenta, ué. A maioria das vezes tem, primeiro, mostra a xerox da carteira de trabalho, mostra a folha de pagamento, mostra a contribuições sociais que recolheu. Quer dizer, tem o vínculo. Mas o fiscal... Muito obrigado, eminente conselheiro, para melhorar a comunicação. Esse deve ser uma das pessoas que ajudou o McLuhan a definir a era da comunicação. Isso aí pela década de 60. Bom, então então é possível. Então, claro que não portar para a gente, é claro, o cara não teve, pode ter todos os vínculos, todas as legalidades, mas não comprovou na hora, o fiscal multa autor e ele não tem recorrência. Agora, nessa legislação da NTT é diferenciado. Então tem que dar uma... Eu sugiro o seguinte, viu, Gilvan? A gente fazer uma reunião essa semana antes, para ver essas coisas, porque nós, inclusive, já colocamos algumas coisas para fazer parte da pauta, uma pauta preliminar. A gente vê esses detalhes aí, além desse que foi levantado, para a gente ver mais. Tem aquele das BRs, que dá uma dupla interpretação. Tem o escopo que a gente está aumentando agora, por exemplo, de uma cooperação em termos de sistemas, que não tem no convênio, que a gente tem que ampliar. Essas coisas todas. Se tiver mais alguma coisa, aproveitando, a gente podia marcar aquela outra reunião para a gente finalizar aquele, né, que ficou para a semana passada. Poder marcar para hoje ou amanhã. Eu fiz isso. Está indo você, Alice e o André. E o André. Devia incluir o Gilvan. Hã? Devia incluir o Gilvan. Não, o Gilvan não cabe no carro, não. Não, vai a pé. Vai dar um... Não, a gente vê. Não, estou brincando, mas a gente vamos fazer uma reunião antes aí para a gente ver como é que... É porque essa parte porque senão eu estou falando isso, mas senão tem que ir em 2 carros. Essa parte dos contratos, dos convênios, da legalidade, o Gilvan vamos ver isso aí, vamos marcar um horário aí para a gente sentar. Pode até ser que ele não saiba, mas a gente tem acompanhado isso já tem uns 20 anos aqui. Vamos ver isso aí, então. Sobre o processo que foi tirado de pauta? Pois não. Só mais uma informação a respeito do processo que foi retirado de pauta da relatoria da conselheira Ana Carolina. A placa, eu fiz uma pesquisa ali no nosso site do Detran, ela não é daqui, do estado de Goiás. Então, é um agravante e é possível, o que a gente tem feito nesses casos é um ofício para o Denatran, né, para verificar, e a gente não houve resposta nenhuma ainda nesses casos. A gente tem até um modelo, eu gostaria já de deixar na Secretaria Denatran, Geral. Aquele negócio, como é que é o nome? Quando você fica sabendo placa de outros lugares do Brasil? Não? Pois é um agravante. Que o pessoal nacional? faz... Não deveria ter sido lavrado nessa... Raival? Como é que é o sistema nacional? Renavan. Sistema Registro Nacional de Veículos. Isso. Renavan. A gente fez um ofício assim, nós ainda não tivemos resposta. Não. Sim, mas no Detran daqui diz que o veículo não existe, esse veículo. Então, não, ele não existe aqui, mas o Detran daqui tem condições de consultar a base nacional e a base nacional informar imediatamente. Esse Renavan. Então a gente... É só pedir o Detran e o Detran imediatamente consulta a base nacional. Aí o Detran consulta o Renavan. Via ofício. Demora uns 40 dias. Não, não demora não, porque é por meio magnético. É na hora. Se quiser, falando com o Horácio lá, é na hora. É na hora, o Horácio, falar com o diretor técnico é na hora. Ok. Então o Renavan é na hora e fica sabendo se o veículo existe. Não, mas eu preciso juntar esse documento aqui. Ok, mas ele tira. Ele dá o espelho. Ele tira o PA2, Mas para todos esses processos eu vou ligar, então, para um funcionário chamado Horácio? Alice, ele chega lá, faz a consulta, tira um PA2 e entrega para você e acabou.
Tem muitos casos. É um registro. Não, a gente liga todos os dias. Vamos ver com ele. Não, vamos ver com ele. Aí a gente vê com ele lá se tem uma forma. Tem convênio com o Detran. É. Quem não postou na base nacional, o veículo não existe. Legalmente não existe. Não, aí tem que formalizar, a GR formaliza a demanda junto ao Detran e o Detran caminha. Aí faz isso. A outra. Porque a GR teria que entrar no sistema do Detran. Aí a GR entra no sistema do Detran, aí pelo código ela vai e acessa o Renavan naqueles itens que o Renavan libera. Não, tá. É porque o Detran, para botar você no Renavan, tem que pedir a autorização. Porque o nível de informação do Renavan é diferenciado. Tem as informações gerais, que é acessar, a polícia tem isso já, a justiça tem, o Poder Judiciário tem, a polícia já tem, e a GR, como tem poder de polícia, pode requerer isso. E aí tem que fazer. Aí vou ter que fazer uma integração com o sistema do Detran, que é um negócio do software aí que você tem que criar um software. Não. Bom, vamos dirimir todas essas dúvidas. Mas aí tem dúvida não, Okay. isso aí a GR consegue. Ok? A fazenda tem, a polícia tem. Mas aí fica aí. Não. Vou pegar só o número da placa, o nome. Não, você já. O processo está com você, foi retirado. Pode pegar os dados dele. Você não quer sua caneta? Viu? A gente pode entrar. Você presta sua caneta? Bom, o outro item nós vamos ter amanhã cedo. Vocês já ficam convidados, quem puder ou quem quiser. Tá certo. Tinha que ser. Bom, vamos verificar isso aqui. É bom retirar de pauta que vê com mais tranquilidade. O outro assunto que nós vamos ter amanhã cedo, 8h30, reunião com os gerentes. Fica convidado aí, conselheiros, assessor de conselheiro, que quiser participar, ok? E por último, eu queria propor aqui, o Giovanni estava me falando hoje cedo, que para a gente ver aquelas propostas de alteração da nossa lei. Já que nossa reunião está no final aqui, eu queria propor o seguinte, que a gente encerrasse a nossa reunião ordinária e aproveitar que a gente está aqui, que está cedo ainda, ele apresentava para a gente aí rapidamente, a Alice, e a gente já aprovava para encaminhar isso o mais rápido possível. Ok? Pode ser? Mais alguma coisa? Ana Carolina não se manifestou. Ana Carolina? Conselheira Ana Carolina? Não? Não? O quê? Não concorda ou tudo bem? Ah, não tem nada a declarar e você concorda com essa proposta de após a reunião a gente discutir as alterações da lei? Sim? Não? Quer dizer um sim. Então, considerando... Então, fica encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos. É agora.